Imagine um tesouro tão valioso que poderia mudar a vida de quem o encontrasse. Um objeto perdido há séculos, cercado de mistérios, lendas e pistas incompletas. Ele pode ser enterrado em algum lugar do mundo, escondido à vista de todos ou até mesmo desaparecido para sempre. Governos, caçadores de relíquias e pesquisadores tentaram encontrá-lo, mas até hoje ninguém conseguiu. E se eu te disser que você pode estar mais perto desse segredo do que imagina? Antes de te revelar essa história intrigante, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para não perder nenhum mistério como esse. Agora, prepare-se, porque essa busca pode te surpreender. Desde os primórdios da humanidade, tesouros perdidos e objetos misteriosos são fascinados por exploradores, historiadores e caçadores de relíquias. Algumas dessas riquezas foram descobertas ao longo dos séculos, revelando histórias impressionantes. Mas há um em especial, cuja localização permanece um enigma. Seu valor é incalculável, sua origem está envolta em segredos, e sua existência já levou pessoas à loucura na tentativa de recuperá-lo. O objeto em questão não é uma mera lenda, mas um artefato real, documentado em registros históricos, mencionado em diários esquecidos e alvo de investigações minuciosas. Relatos indicam que ele já passou pelas mãos de reis, nobres e figuras misteriosas antes de simplesmente desaparecer. Ao longo dos séculos, as faixas foram deixadas para trás, mas todas terminam em becos sem saída. E o que torna tudo ainda mais intrigante é que cada nova pista parece levar a uma revelação ainda mais chocante. Um grupo selecionado de especialistas acredita que esse objeto pode estar mais próximo de ser encontrado do que nunca. As buscas modernas contam com tecnologia de ponta, varreduras geológicas e inteligência artificial para cruzar informações antigas e mapas desgastados pelo tempo. Mas por alguma razão desconhecida, toda tentativa de recuperação esbarra em obstáculos inexplicáveis. Alguns acreditam que há algo ou alguém impedindo que esse mistério seja resolvido. Muitas teorias foram criadas ao redor desse enigma. Alguns dizem que o objeto foi escondido de propósito, para evitar que caísse em mãos erradas. Outros sugerem que sua descoberta poderia trazer consequências inesperadas para a história ou até mesmo para o mundo como conhecemos. Há aqueles que acreditam que ele nunca desapareceu do fato, mas foram mantidos em segredo pelas sociedades ocultas, que juraram protegê-lo a qualquer custo. Curiosamente, todas as tentativas de recuperar esse objeto ao longo dos anos terminaram de maneira misteriosa. Arquivos foram extraviados, expedições desapareceram sem deixar rastros e testemunhas mudaram suas histórias ou simplesmente sumiram. Seria coincidente ou um padrão que indica algo maior? Os poucos que chegam perto bastante para fazer descobertas relevantes dizem sensações estranhas, presságios inexplicáveis e acontecimentos que desafiam a lógica. Se voltarmos no tempo, encontramos referências enigmáticas sobre o objeto em cartas codificadas, livros proibidos e registros oficiais que foram abruptamente interrompidos. Em certos documentos, há trechos rasurados ou páginas arrancadas, como se alguém tivesse tentado apagar sua existência da história. Mas por quê? O que há de tão importantes nesses artistas para aplicar tanto esforço em escondê-lo? A única certeza que temos é que ele existe e que sua localização permanece um mistério. Relatos apontam para diferentes partes do mundo, desertos esquecidos, cavernas subterrâneas, templos abandonados e até mesmo em locais onde ninguém pensaria em procurar. Cada nova descoberta reabre a investigação, mas sempre se esquece de detalhes que não fazem sentido. Como se a verdade estivesse ao alcance das mãos, mas sempre escapasse no último momento. O mais inquietante é que, mesmo sem ter sido encontrado, o objeto já mudou na vida de muitas pessoas. Aqueles que se dedicaram à sua busca tiveram destinos sombrios ou inesperados. Algumas enriqueceram ao descobrir pistas valiosas e vendê-las no mercado negro. Outros, no entanto, simplesmente desapareceram, deixando para trás apenas anotações incompletas e diários com passagens perturbadoras. Há um detalhe que poucos conhecem. Um dos últimos registros confirmados desse objeto veio de uma fonte inesperada. Um arqueólogo renomado, obcecado pela sua busca, afirmou em sua última carta que estava prestes a encontrá-lo. Ele relatou ter recebido uma informação crucial, algo que finalmente apontou para a localização exata. Mas antes que pudesse revelar sua descoberta, desapareceu sem deixar vestígios. Há quem diga que ele foi silenciado para que o segredo permaneça oculto. Outros acreditam que ele realmente encontrou o objeto, mas percebe que não poderia ser importante para o mundo. Há ainda aqueles que acreditam que ele foi vítima da própria maldição que muitos dizem estar associados aos artistas. O que realmente aconteceu, ninguém sabe.
Curiosamente, nos anos seguintes, outras pessoas alegaram ter recebido informações semelhantes. Algumas delas foram desacreditadas, outras simplesmente ignoradas. Mas todos tinham algo em comum. Antes de desaparecerem da mídia, relatavam sensações estranhas, como se estivessem sendo vigiadas, perseguidas, ou como se algo inexplicável acontecesse. E se o verdadeiro motivo do desaparecimento do objeto não for apenas sua localização desconhecida, mas sim algo que o envolve, algo que desafia a própria lógica e que talvez nunca deva ser encontrado? Afinal, certos mistérios permanecem ocultos por uma razão. Nem tudo o que é importante pode ser revelado sem consequências. Há registros de que esse objeto já foi alvo de guerras, traições e disputas sangrentas. Sua posse teria sido motivo de conspirações e assassinatos ao longo dos séculos. Se ele realmente possui um valor tão imensurável, faz sentido que muitas pessoas tenham feito de tudo para garantir que jamais seja encontrado. Mas será que esse segredo realmente pode ser guardado para sempre? Com o avanço da tecnologia, drones e varreduras subterrâneas já revelaram artefatos enterrados que antes eram impossíveis de serem encontrados. A cada ano, novas peças arqueológicas vêm à tona, trazendo à luz segredos que ficaram ocultos ao longo dos séculos. Seria apenas uma questão de tempo até que alguém finalmente decifre o enigma? O que torna esse objeto ainda mais relevante é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu quando ele foi recuperado. Diferentes culturas falam sobre ele de formas distintas. Para alguns, é uma peça sagrada, capaz de conceder conhecimento e poder. Para outros, é um item amaldiçoado, que traria caos e desordem caso voltasse a ver a luz do dia. O que mais intriga os pesquisadores é que não há consenso sobre sua aparência real. Algumas autoridades falam de um arte brilhante, reluzente, feito de materiais que não existem mais. Outros relatos mencionam um simples fragmento, algo aparentemente insignificante, mas de imenso valor simbólico. Uma verdade? Apenas quem encontrá-lo poderá saber. Ao longo dos anos, alguns supostos achados foram divulgados, apenas para serem rapidamente desmentidos. Cópias falsas surgiram, teorias foram reformuladas, e as pistas se embaralharam ainda mais. Mas mesmo com tantos contratempos, a busca continua. A pergunta que fica é: quem será a primeira pessoa a finalmente descobrir esse mistério? O tempo está passando, e enquanto novas gerações assumem uma investigação, o enigma se torna ainda mais profundo. Cada descoberta abre novas possibilidades, mas também levanta novas dúvidas. Se o objeto realmente estiver lá fora, escondido, protegido por camadas de segredos, sua revelação será um dos maiores eventos da história. Mas há um detalhe que poucos percebem. Talvez a resposta seja mais próxima do que imaginamos. Talvez ele esteja escondido à vista de todos, disfarçado, esperando o momento certo para ser encontrado. Ou talvez, ele nunca tenha se perdido de verdade. A história desse objeto é um quebra-cabeça incompleto. Cada peça encontrada parece apontada para um novo mistério, uma nova dúvida, um novo beco sem saída. Mas uma coisa é certa: ele não foi esquecido. Desde seu desaparecimento, inúmeras expedições foram organizadas, mas nenhuma conseguiu localizá-lo. Quanto mais se investiga, mais surgem perguntas, e menos respostas são descobertas. Entre os caçadores de relíquias, existem aqueles que acreditam que a verdade está escondida em documentos antigos, enquanto outros defendem que apenas uma descoberta física pode provar sua existência. Relatos contraditórios, pistas vagas e supostos avistamentos fazem com que cada nova teoria se torne mais intrigante do que a anterior. Curiosamente, há registros de que o objeto já pode ter sido encontrado no passado, mas cuidadosamente escondido novamente. Algumas fontes mencionam que aqueles que o possuíram decidiram guardá-lo, temendo as consequências de sua descoberta. Mas isso apenas levanta mais dúvidas. O que há de tão poderoso ou perigoso nele para que alguém prefira escondê-lo para sempre? A busca por esses artistas não é apenas uma questão de curiosidade ou riqueza. Há algo mais profundo nessa história. Algo que parece desafiar até mesmo a razão. Governos, colecionadores e organizações privadas já buscaram obtê-los sem sucesso. Sempre que alguém parece chegar perto, algo acontece. Expedições fracassam, documentos somem, testemunhas mudam suas versões ou simplesmente desaparecem. Uma das teorias mais assustadoras sobre o objeto envolve uma suposta força invisível que impede sua recuperação. Alguns pesquisadores alegam que é uma espécie de maldição em torno dele, que traz desconforto para aqueles que tentam encontrá-lo.
Outros acreditam que o próprio destino conspira para mantê-lo oculto. O que quer que seja, o padrão de eventos estranhos e coincidentes inexplicáveis ao redor desse mistério é difícil de ignorar. Recentemente, um novo conjunto de pistas veio à tona. Documentos antigos, antes inacessíveis, foram analisados por especialistas, e neles havia menções a uma localização possível. O problema? O lugar indicado já não existe mais. Teria sido propositalmente destruído para esconder o objeto, ou ele foi movido antes que pudesse ser encontrado? Os mais céticos dizem que tudo não passa de lenda, que o objeto nunca existe ou que sua importância foi exagerada ao longo dos séculos. No entanto, a quantidade de registros históricos, os relatos documentados e os acontecimentos misteriosos ao seu redor sugerem o contrário. Se fosse apenas um mito, por que tantas pessoas dedicaram suas vidas a encontrá-lo? Outro ponto curioso é que, ao longo da história, pessoas que alegaram ter informações sobre o objeto sempre tiveram resultados finais enigmáticos. Alguns desapareceram repentinamente, outros morreram em suspeitas, e alguns simplesmente pararam de falar sobre o assunto sem explicação, como se foram silenciadas por algo ou alguém. Aqueles que acreditam na descoberta do objeto afirmam que sua descoberta poderia mudar o mundo. Mas como mudar? Isso permanece uma incógnita. Enquanto algumas teorias apontam para um valor financeiro inestimável, outras sugerem que seu verdadeiro poder reside em algo muito maior. Algo que poderia reescrever a história como um casal. Há evidências que indicam que esse objeto já foi reverenciado em diferentes culturas ao longo dos séculos. Ele aparece, de formas variadas, em textos sagrados, pinturas antigas e esculturas enigmáticas espalhadas por diversas partes do mundo. A semelhança desses registros, apesar de terem sido feitas por povos sem contato entre si, é um dos aspectos mais intrigantes do mistério. Outra pista que intriga os especialistas é a relação do objeto com figuras históricas influentes. Alguns dos maiores líderes e conquistadores do passado foram obcecados por sua busca. Existem relatos de que impérios inteiros caíram por conta dessa perseguição incansável. Se fosse apenas um objeto comum, por que ele teria desempenhado um papel tão importante em eventos que moldaram o mundo? A tecnologia moderna está permitindo novas investigações, e muitas verdades antes inacessíveis estão vindo à tona. Com inteligência artificial, varreduras a laser e técnicas avançadas de arqueologia, locais que antes eram apenas teorias finalmente foram exploradas. Mas será que o objeto está realmente escondido em algum lugar físico? Ou sua verdadeira localização é muito mais complexa do que imaginamos? A ideia de que ele nunca foi perdido, mas sim mantido em segredo por um pequeno grupo de pessoas, é uma das hipóteses mais populares entre pesquisadores alternativos. Na verdade, esse grupo teria motivos muito fortes para garantir que sua existência continuasse oculta. Mas quem seriam eles? E qual seria o propósito de proteger esse segredo a todo custo? Outra questão que intriga muitos é o motivo pelo qual esse objeto nunca apareceu no mercado negro. Se realmente vale milhões, seria de se esperar que alguém tentasse vendê-lo. Mas, até hoje, nenhuma cláusula concreta de sua existência foi encontrada em leilões clandestinos ou coleções particulares. Isso sugere que, seja quem for que o possui, não está interessado em dinheiro, mas sim em algo muito mais profundo. A verdade pode estar mais próxima do que imaginamos, mas também pode estar mais bem protegida do que jamais imaginamos. Para aqueles que continuam sua busca, cada nova descoberta parece levá-los a mais perguntas, e não a respostas. A cada pista seguida, novos mistérios surgem, tornando essa investigação uma das mais enigmáticas da história. Mas será que o objeto ainda existe? Essa é a pergunta que muitos fazem. Se por tão poderoso e valioso, poderia ter sido destruído para garantir que nunca fosse encontrado? Se foi escondido, será que ainda está intacto, esperando para ser redescoberto? Ou foi passado de geração em geração, protegido por aqueles que conhecem o seu verdadeiro potencial? A questão é: alguém será corajoso o suficiente para seguir todas as faixas até o fim? Ou o segredo desse objeto permanecerá oculto para sempre, protegido por forças que nem sequer compreendemos? Seja como for, esse mistério ainda está longe de acabar. A busca continua, e talvez o próximo capítulo dessa história esteja mais próximo do que imaginamos.